Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos. Estamos no nosso terceiro culto hoje, graças a Deus. Coloque a mão no seu peito. Levante o seu semblante e ore assim comigo. Diga assim: Deus Todo-Poderoso, amigo de todas as horas, eu vim te reconhecer mais uma vez. Dizer que é o meu Deus, que é o meu refúgio, que a tua natureza tem me transformado em alguém melhor. Eu venho confessar que se não fosse a sua graça, eu não teria superado todos os desafios que se apresentaram em minha vida. Por isso estou aqui, grato ao Senhor pelo seu sustento. Não entendo muitas coisas, mas eu confio no Senhor. Por isso, Pai, esclarece o meu caminho, usa o pregador, ministra o meu espírito, de tal forma que eu entenda, seja esclarecido e dê um passo que mude uma caminhada, que te agrade e que me faça feliz no Senhor. Por isso, eu repreendo a Satanás e peço que a tua palavra tenha toda a liberdade nesse ambiente. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo de número 7. Josué é o sexto livro lá do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, aí vem Josué no capítulo 7, e nós vamos ler o versículo 10 até o versículo 13. Josué, que foi discípulo, foi primeiro general de Israel, depois ainda junto discípulo de Moisés, um homem considerado de fé, que quando pessoas temeram pelos gigantes de uma terra, ele creu, ele incentivou o povo, mesmo diante de um cenário terrível, ele acreditou e por isso conquistou a terra prometida. Então é uma pessoa em quem o Senhor achou conveniente deixar registrado um histórico dele na palavra de Deus, para que tivéssemos como espelho, e isso é muito significativo. Josué capítulo 7, versículo 10 ao versículo 13, tem no telão ali, e tem a minha tradução também aqui. Eu vou ler para você a minha tradução, diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Assente-se, por favor. Eu não sei qual cenário você está vivenciando nesse momento. Talvez você está diante de uma futura conquista. Talvez você está diante de um grande avanço. Está chegando. Você tem visualizado. Você tem expectativas. Então, por isso eu reafirmo, você está diante de um cenário que pode mudar a sua vida. E geralmente quando você está diante de um cenário assim, quando parece que tudo já está encaixando, vem uma situação que quer desanimar você. Vem uma situação que quer te limitar, que quer te intimidar, mas na verdade é o próprio Deus querendo nos reeducar, para entendermos qual é o nosso lugar, para entendermos que não somos nós, para entendermos que é Ele que está à frente. É muito interessante isso.
E essa é a história, o capítulo 6, o capítulo 7 do livro de Josué, fala sobre uma história muito triste no meu conceito. Uma história que não deveria acabar desse jeito para essa pessoa, mas que nos dá algumas lições. Em específico aqui, uma lição. Capítulo 6, capítulo 7 de Josué, ele vai nos dar várias lições, mas eu quero me deter em uma só hoje aqui. É mais um culto de Santa Ceia. Quando o povo de Deus vai ocupar a cidade de Jericó, que é uma cidade estratégica, a primeira cidade de toda a terra de Canaã, a cidade de entrada para toda a conquista de Canaã. Quando Josué chega ali, Deus dá algumas instruções a Josué para que ele passe para o povo. Gente, olha só, eu estou falando de quase 2 milhões de pessoas que Josué estava liderando. Então Deus fala para ele assim, é o seguinte, no capítulo 6, versículo 17, vocês irão conquistar uma cidade que eu estou condenando. Eu não sei qual era a condenação específica da cidade de Jericó, mas eu sei de alguns detalhes da terra de Canaã. Olha só, presta atenção. Às vezes você não sabe o porquê que está acontecendo alguma coisa com uma pessoa ou outra específica. Deus sabe de todas as coisas. Deus é o limitador da vida de pessoas. Por exemplo, tinha uma cidade chamada Cidade dos Amalequitas. E ali, para você ter uma ideia, eles pegavam o filho mais velho. Ali eles construíram por várias vezes uma choupana em forma de criança, em forma de gente. Então eles pegavam o filho mais velho, cada um pegava o seu filho mais velho, colocavam dentro dessa choupana, que era muito lacrada, né, mas era de palha, era de material inflamável, e ali eles trancavam. Ali eles ofereciam o seu filho primogênito em sacrifício ao deus Moloque, que não é um deus, é um demônio. Por isso eram chamados de amalequitas. Enquanto as crianças estavam ali gritando, enquanto as crianças estavam ali desesperadas, morrendo, eles estavam em êxtase ali fora. E se há uma coisa que Deus pesa a mão sobre uma nação, é quando estão fazendo alguma coisa com crianças. Porque ele mesmo disse, deixar vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino. E se você não for como uma dessas crianças, o entendimento não da falta de maturidade, mas da simplicidade, ninguém pode entender o reino de Deus. Eu estou falando para você de algumas coisas condenadas na terra de Canaã. Eu não sei qual era o pecado, o limite que se chegou lá na cidade de Jericó. Eu sei de uma coisa, a cidade de Jericó tinha muros altíssimos, muros tão largos que haviam pessoas morando sobre o muro. E ali estava também uma mulher chamada Raabe, uma prostituta na cidade, que abrigou ali os espias de Israel, os 10 espias, e que protegeu eles também, e que com Israel fez uma aliança. Olha, vocês estão me dizendo que Deus já condenou essa cidade, então quando vocês vierem para destruir a cidade, então eu quero que vocês preservem a minha casa e quem estiver aqui. E ali ela colocou, amarrou um laço na sua porta. Então todo aquele que chegava, o soldado que chegava ali, ele não ia destruir aquela casa. Como preservação, mesmo de um lugar condenado, aquela casa seria uma casa preservada. Isso tipifica um período como hoje, né? Onde a casa onde Cristo está, no meio de um mundo dessa forma, ela é preservada. Nós estamos falando sobre salvação. Mesmo em um mundo que Deus já deu limite, um mundo sendo condenado, Deus faz uma aliança com o seu povo. Olha só, então a cidade era a cidade de Jericó, tão alta, tão grossa e ainda com colunas por dentro, para que se porventura o inimigo jogasse alguma coisa pesada, ela fosse destruída, abrisse alguma brecha, se ela cairia, não fosse para dentro, fosse para fora. Olha o nível de estudo. Então Deus fala para aquele povo cometer uma loucura. Vocês vão dar 7 voltas ao redor dessa cidade. Vocês vão louvar a Deus. No último dia vocês vão bradar. E justamente foi o que aconteceu. Deram 6 voltas, na última bradaram, e a Bíblia diz que o muro caiu e caiu para dentro.
E foi uma vitória incrível, porque historicamente ninguém conseguia derrotar aquela cidade. O muro caiu sobre pessoas, inclusive, e o povo de Israel venceu uma cidade que ninguém poderia imaginar que seria vencida pela resistência histórica das suas muralhas, porque ninguém levanta algo. Se você tem uma Bíblia Thompson ou alguma arqueologia, você vai ver o diâmetro daquilo. É absurdo, gente, é absurdo. E o povo de Israel venceu tudo aquilo. Então olha só, Josué triunfa nessa batalha. Josué fica maravilhado nessa batalha. Porém, o Senhor deu instruções para ele passar para o povo. É o seguinte: quando vocês forem até Jericó, que é uma cidade estratégica, e é uma cidade que eu estou condenando, tudo que tem lá não presta. E aquilo que não pode ser consumido pelo fogo, que é o ouro, que é a prata, que é o bronze, esses utensílios vocês vão levar para o templo, isso é algo que vocês vão consagrar a mim, e vai ficar no templo. Porém, todas as outras coisas que vocês verem, vocês vão matar, e vocês vão queimar. Essa era a instrução. Mas se vocês por cobiça pegarem alguma coisa condenada, o mal, a condenação sobre aquela cidade virá sobre vocês. Olha, ainda mais naquela época, é uma instrução objetiva, é uma instrução simples, né, com a única exceção: a casa de Raabe vocês não vão destruir. Então, é uma coisa muito objetiva, muito lógica, e de fato ela foi poupada, e de fato houve uma grande vitória. Porém, ali no versículo 24 nós observamos algo interessante. O versículo 24 diz assim: porém a cidade e tudo o que havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e utensílios de ferro e bronze deram o tesouro à casa do Senhor. Aparentemente, tudo certo, tudo ok, mas algo aconteceu que produziu para o povo uma tremenda derrota posteriormente. O capítulo 7, o versículo 11, que nós lemos, fala que o povo descumpriu essa aliança. Israel pecou, violaram a aliança de Deus. Deus, então, tirou as mãos de sobre Israel. E então Josué ficou frustrado, olha só. Josué não entendia, o Senhor nos deu uma vitória tão grande, eu cheguei até aqui, eu estou tão feliz porque eu cheguei até aqui, eu venci. Mas de repente, tinha uma cidade próxima ali, chamada de cidade de Ai. Olha o nome da cidade, muito sugestivo, Ai. Josué, que tinha milhões de pessoas a seu dispor, e alguns como exército, envia alguns espias para saber quantas pessoas que ele manda, de que forma ele tem que organizar o exército e tudo mais. E ele chegou numa conclusão, depois desse relatório, que apenas 3.000 homens dariam conta daquela cidade. Seria muito simples. A gente conquistou Jericó, olha o nosso armamento, olha o nosso potencial. E então, aqueles 3.000 homens avançam contra aquela cidade. E de repente uma surpresa interessante. Eles tiveram uma reação muito ilógica na ótica deles do povo de Ai. A tal ponto, presta atenção em mim aqui por favor, a tal ponto, presta atenção, a tal ponto que eles tiveram que virar as costas para a cidade de Ai e sair correndo. A tal ponto, para você ter uma ideia, que 36 soldados, 36 famílias choraram naquele dia, porque 36 soldados foram mortos pela cidade de Ai. Josué ficou inconsolável naquele momento. Então ele foi buscar a Deus, porque só quem passou por situação assim sabe como é, uma frustração tamanha. Pô, estava dando tudo certo, eu não imaginava, e de repente, do nada, tal coisa acontece. E pela madrugada Josué foi buscar a Deus, e Deus o respondeu. Deus foi respondendo a Josué assim: olha, por que vocês não venceram? Foi justamente porque vocês fizeram aquilo que eu condenei. Eu fiz uma aliança com vocês e vocês pecaram. Então Deus mostrou quem era, que era a tribo de Judá. Deus mostrou qual família que era e Deus mostrou qual pessoa que era. E o nome desse homem era Acã. E você já deve ter ouvido falar sobre o pecado de Acã.
Acã das famílias de Judá, que se encantou por 3 coisas ali, em uma das tendas, em uma das casas ali de Jericó. A Bíblia diz que ele se encantou por uma capa babilônica que estava ali, por alguns ciclos de prata, e também se encantou por uma barra de ferro, uma barra de ouro. E ele pegou aquilo, colocou em sua bagagem, e ao invés de pegar o metal e levar para a casa do Senhor, e pegar a capa babilônica e queimar, ele pegou tudo aquilo para ele. A Bíblia diz que ele escondeu aquilo na sua bagagem. Diz a Bíblia que, embora nenhum humano viu isso, ninguém sabia, Deus sabe de tudo. E naquele mesmo dia, Josué disse ao exército para avançar, e o povo não conseguiu vencer, porque aquela conquista não dependia da força do braço daquele exército, mas aquela conquista dependia de manter em pé essa aliança com Deus. Olha só, meu irmão, olha só, o que Deus fala para Josué sobre santificação. Deus fala para Josué no capítulo 10, versículo 7, levanta-te, Josué, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou contra mim, violaram, pois tomaram coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. E isso produziu desgraça. Mesmo Josué tendo sido consolado, Deus mostrou o ponto que precisava ser mudado. Deus precisava a bagagem a ser mudada. Então Josué, no meio de tudo aquilo, chama a Acã. E no capítulo 19, olha o que ele diz para Acã. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele renda louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Só que Acã não fez nada disso. Ele ficou encurralado e até contou o que tinha feito, mas não tem louvor, não tem reconhecimento, não tem nada disso. Uma postura de líder nem sempre é fácil. Deus mostrou a seriedade daquilo. Acã é levado para o meio, Acã é apedrejado, e depois o corpo dele é queimado. Olha só que triste essa história, olha só que situação mais complicada. E Deus deixa bem claro que quando tiraram aquilo que estava de errado, o povo venceu facilmente a cidade de Ai. E eu preciso trazer para você algo atual, que você mesmo pode se responder. Eu preciso trazer algo atual aí que só você pode trazer uma resposta de autoanálise, porque vai depender de muita honestidade pessoal. O primeiro ponto dos 2 pontos que eu quero destacar aqui: o que você está levando na tua bagagem, que ninguém pode ver, mas que pessoas percebem o reflexo. Pessoas às vezes são derrotadas e sofrem ao redor. Nas lutas da vida, nas batalhas, talvez você guardou algo que não era para se guardar, que deveria ter sido entregue ao Senhor já há muito tempo e não foi entregue. E eu conheço muita gente que guardou uma mágoa dentro de si e por isso não consegue avançar em várias áreas da sua vida. Algumas coisas deveriam ser inteiramente destruídas e outras deveriam ter sido entregues a Deus. Mágoas talvez depois de uma separação, de algo que fizeram a nós ou a nossa família. Talvez uma rejeição, talvez um arrependimento de algo que não gostaríamos de ter feito e acabamos fazendo em tudo isso. E hoje, uma culpa tira o teu potencial, vou repetir, uma culpa tira o teu potencial para vencer às vezes coisas simples da vida. Quantas vezes cometemos esses erros de carregar dentro de nós culpas, ou coisas condenadas, ou coisas que Deus pediu para entregar a Ele, mas na verdade sabe por que não entrega a Ele? Pode parecer ilógico o que eu estou falando, mas é muito prático. Sabe por que você não entrega a Deus? Porque não confia nele na prática. Coisas que pesam o nosso humor, que pesam a nossa rotina, que chegam a desgastar a nossa saúde, que chegam a desgastar os nossos familiares, porque você pode estar convivendo com os familiares, mas olha, presta atenção,
eles ficam tensos. Tem lugar aqui também, irmãos, eu tenho 3 cadeiras aqui. Você está entendendo? Ei, gente, olha só. Às vezes os nossos familiares podem estar convivendo com a gente, porém estão todos tensos. O que vai estourar? Peraí, não pode falar sobre isso, senão ela explode. Peraí, não pode fazer isso ou aquilo, senão... Ou senão a pessoa fica pensando assim, presta atenção, ó, quanto tempo só que vai durar esse humor? Quanto tempo que vai durar esse bem-estar? Porque na mesma hora que a pessoa está feliz, tudo está bem, isso me assusta, porque eu não posso ficar à vontade. O Luizão é bonito, mas eu quero que você olhe para mim aqui. Pode cortar isso também, tá bom? Até porque eu não posso falar mentira no altar, em lugar nenhum. É brincadeira. Olha só. Quantas vezes nós deixamos os nossos familiares tensos por problemas externos que não deveríamos carregar interno? O que o texto deixa bem claro, né, e parece até um tanto frio, parece um tanto prático, é o fato de que se trata de obedecer ou não obedecer, fazer o que o Senhor mandou ou fugir daquilo que o Senhor manda fazer. Acã carregou dentro de si um egoísmo, Acã carregou dentro de si uma cobiça, uma dissimulação que fez muitas famílias chorarem e viver luto por conta da sua dureza, por conta da sua tentação ou queda na tentação. A Bíblia não diz que nós temos que enfrentar a tentação, a Bíblia diz que nós temos que fugir dela, porque ali está um sinal de que a nossa cobiça deseja aquilo. Você está entendendo? Eu não sei o que você carrega dentro de si, porque esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa que me trazia um pedido de oração de uma outra pessoa. Nunca veio na igreja, aliás, eu nem sei quem é. Mas a pessoa falou: pastor, essa pessoa muito jovem ainda, mas apanhava do marido. E apanhava, passou necessidades com o marido, sofreu, e ele ainda a abandonou. E isso já se passaram 8 anos. E essa pessoa não consegue perdoar o seu marido por ter sido abandonada. Não foi pelas surras, não foi pelo sofrimento, e nem foi pelos 2 filhos que deixou, mas por ter sido abandonada. Quantas vezes pensamos ser uma questão particular, uma questão pessoal, mas se contraria à palavra de Deus. Há pessoas que o evangelho não faz mais sentido, porque essa decisão alimentada por esse sentimento está cegando os passos de muitas pessoas que estão feridas. Porque é sempre assim: eu não consigo perdoar, porque você não passou por isso, porque é muito difícil, porque é uma situação muito complicada, mas você esqueceu que Deus colocou dentro de nós a lei da compensação. O que é a lei da compensação? Tudo que eu faço para Ele, Ele vai me abençoar. E se foi ensinado para você outra coisa, não esperar algo em troca, você foi enganado. Em que sentido, pastor? Se eu faço alguma coisa aqui para o Tiago, por exemplo, e o Tiago não pode me pagar ou me abençoar, quem vai fazer isso, quem vai me indenizar é Deus. Mas de alguma forma Ele vai me abençoar. Se eu semeio no altar dEle, meu irmão, Ele vai me abençoar, na dimensão e além do que eu imagino. Pode ter certeza absoluta do que eu estou falando, porque eu vivencio isso constantemente. Agora, você não confia em Deus, porque você não quer entregar uma ofensa, você não quer perdoar alguém por uma ofensa, sendo que o nosso pecado, ele é imperdoável, e Deus decidiu perdoar. E o Senhor fala isso naquela parábola, que um homem devia tantos denários, né, e o rei o perdoou. Era uma dívida impagável, o rei o perdoou, e de repente ele chega para uma pessoa que deve pouco, mais ou menos R$400, e ele enforca e quer todo o dinheiro de novo. Mas na atualidade, né, trazendo para os dias de hoje esses números, ele devia para o rei 240 milhões. Como que ele iria pagar? Ele não tinha condições, ainda mais preso, e o rei o perdoou. Mas assim como ele não perdoou, ele não vai ser perdoado.
Olha só. Sabe por que você não entrega essa ofensa a Deus? Sabe por que você não quer? Por que você não quer entregar isso para Deus? Porque você não confia nele. Porque você tem uma sede de vingança dentro de si. Porque tem uma inquietação, talvez. E isso pode lhe custar a salvação. Tem te custado noites de sono. Tem te custado uma inquietação que acaba com o teu humor. E está arrebentando com pessoas ao redor. Você não quer entregar uma ofensa por um perdão. Que é o que Jesus faz com a gente. Meu irmão, quantas pedras, Acã, você está recebendo? Porque insiste em ficar com algo que era para você ter entregue para Deus. E o outro bem que você deveria ter queimado. Quantas vezes? Quanto? Preste atenção no que eu estou falando, porque isso é muito sério. Há pessoas que o evangelho perdeu o sentido, que vêm nos cultos, mas vem por vir, porque a palavra já não penetra, porque Deus está falando, entrega o que é meu e queima aquilo, queima essa capa babilônica. Você sabe o que significa a palavra Babel? Alguém lembra? Confusão. Capa é algo que envolve. De Babel derivou um povo chamado babilônico. Através de Nimrod, que é o homem que liderava aquela construção que desafiava a Deus, e terminou tudo numa confusão. Por isso passou a ser conhecido como confusão. E algumas pessoas estão cobertas de confusão, e não querem queimar isso. Os seus passos são confusos, as suas palavras são vergonhosas, o seu comportamento é explosivo, sempre julgando a sua mágoa, justificada, dizendo que ninguém sabe como é, que não consegue, e volta e meia, crises vulcânicas explodem, disso ferindo inocentes. Você pode trocar isso com Deus, mas na verdade, como eu já afirmei, você não confia em Deus. Prefere ficar coberto por uma capa babilônica que deveria ter ficado enterrada lá ou ter sido queimada. Se sua vida está encaixada na mão de Deus, tudo importa sim. Se você acha que a tua vida, ou seja, o que for que você carrega dentro de si, não importa outras pessoas, você está muito enganado. Porque se a tua vida está encaixada em Deus, sim, a tua vida importa para outras pessoas. O teu testemunho, ele importa para outras pessoas. O princípio que você carrega, ele importa para outras pessoas, sim. Porque sempre teremos um motivo. Sempre teremos um motivo para fugir, para ser ruim, para se vingar, para abandonar. Sempre teremos um motivo. Só que esquecemos que nós temos que entregar algumas coisas para Deus. Amém? Amém, povo de Deus? Peço para o diaconato, por favor, tem um pirulito lá na minha sala. Pega o pirulito, dá para a criança aqui. Isso, eu agradeço. Sempre fica lá na primeira gaveta minha. Obrigado. Segundo ponto que me chama a atenção, gente. Olha só, segundo ponto. Acã não apenas levou na sua bagagem esses objetos, como ele também levou para a sua casa e ele enterrou esses objetos. Eu falo com alguém que está levando dor em lugar que deveria levar alegria. Que está levando um peso em lugar que deveria ser um lar. Um ambiente que deveria ser agradável. A pessoa chega com uma nuvem em cima da cabeça cheia de raio, cheio de ameaças, mais ou menos assim. Essa pessoa carrega dentro de si algo que pesa os ambientes, que deveria proporcionar memórias de alegria, mas infelizmente proporciona memórias de dúvida, memórias de dor, memórias de medo. Está trazendo sofrimento a pessoas próximas. E às vezes, essa pessoa, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Quando a Bíblia fala coração, ela está falando de mente, né? A mente nossa. Coração é aqui, ó. A boca fala do que a mente está cheia. Está entendendo? Então, algumas pessoas são pesadas de língua. Sempre se enroscando com pessoas.
se autodenominando uma pessoa difícil, levando peso até nas igrejas por onde passa, sempre com interesses secundários, não tem nada de salvação, levando peso em qualquer grupo, em qualquer denominação, em qualquer pessoa, sempre assim, arrumando confusão aqui, não quero que ninguém me fale, não quer atender, mas cria uma confusão, sempre quer deixar as outras pessoas pensando nele ou nela, de alguma forma se centralizando. Olha só, porque como Acã levou dor e luto e sofrimento ao povo de Deus, e também a sua família, também existem os Acãs, que deixam a sua bagagem muito pesada. Deveria fazer parte do exército vitorioso, mas acaba fazendo parte do exército destrutivo. Eu trago essa mensagem para você hoje, lembrando que essa mensagem eu trouxe pensando em mim. Toda a mensagem que eu trago aqui, eu trago pensando em mim. Nas minhas orações, nas minhas reflexões, eu buscando a Deus, eu procuro escrever, e o que eu trago para você são conclusões. Por isso eu quero que você não humanize algo que é espiritual, e que eu não sabia que você estaria aqui hoje. Mas se você está aqui hoje, essa mensagem também é para você. Se você me acompanha nas redes sociais, essa mensagem também é para você. Algo condenável dentro de você tem que ser mudado. Porque até Deus, que é longânimo, decidiu dar um limite. É uma dedicação para ter uma vida que não tenha nenhuma inspiração como a de Acã. E se tiver que resistir ao diabo, tenha certeza que ele fugirá de você. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 23. Você lembra o que diz lá? Romanos 6, 23. O salário do pecado. Seguir esse caminho é ir construindo a morte. E a gente não imagina que vai ser de repente. Mas seguir esse caminho é ir construindo a morte. Vivemos debaixo de uma graça divina tão absurda, tão maravilhosa, que às vezes, bem da verdade, nós ficamos abusados, ficamos folgados dentro dessa graça. E achamos que o limite não vem, que a condenação não vem, achando que nunca seremos alcançados por consequência alguma, que sempre terá uma oportunidade, que sempre terá mais uma vez. Mas na verdade, Deus nos chama para entregar aquilo que é para ser dele. Porque uma pessoa que guarda, uma pessoa que está envolvida por uma capa babilônica, e uma pessoa que esconde aquilo que era para entregar a Deus, é uma pessoa que naturalmente vai trazer dor para as pessoas ao redor. Ei, se você está aqui hoje, eu sei que esse não é o teu objetivo. Se você está aqui hoje, eu sei que você ama as pessoas ao teu redor. Se você está aqui hoje, eu sei que você quer obedecer às instruções divinas para que você seja feliz e faça outras pessoas felizes também. Porém, meu irmão, se você acha que o que tem dentro de você é particular e importa só a você, você está muito enganado. Está muito enganado. Está enfraquecido pela arrogância, está enfraquecido pela soberba, pelo egoísmo e tudo mais. Algumas pessoas vão por uma linha tão pesada que... Olha para cá, presta atenção. Talvez, eu não ouvi pelo menos isso, em mensagem nenhuma. E talvez eu pareça frio em falar isso. Mas não é eu que estou falando, especialmente. São os laudos médicos que você pode analisar de uma pessoa suicida. Eu não vou dizer para você todos os casos. Eu não quero generalizar. Mas muitos casos de pessoas suicidas que deixam cartas, segundo psiquiatras e psicólogos que acompanham psicoterapeutas, o que mais se destaca é vingança e egoísmo. Vingança e egoísmo. Um alto nível. E talvez eu estou falando com alguém que ainda leva dentro de si uma reserva de força para vingança. Uma reserva de força para algum egoísmo. Porque quando você está sendo tentado, a sua força se coloca contra você.
em astúcia, em tantas coisas assim. Hoje, se você identificou alguma coisa que colocou na sua bagagem que não deveria, peça ajuda para Deus. Talvez você identifique uma pessoa que pode conversar e você não vai ouvir aquilo que você quer ouvir, mas vai facilitar para você a identificação de algumas coisas. Isso está corroendo a tua visão. Isso não deixa você louvar a Deus, não deixa você alcançar níveis de louvor, não deixa você se relacionar. Eu não posso ir aqui porque tem isso, eu não posso ir lá porque tem aquilo, eu não posso falar com pessoa, mãe, me diz uma coisa, quem que vai estar na tua casa aí? Vai estar teu irmão, tua irmã, vai estar fulano, vai estar... então eu não vou. Quando essa pessoa sai daí, eu vou. Quem que vai estar na igreja? Tá falando, então não vou. Eu não vou passar pela rua de cima porque eu não quero olhar na cara daquele ou daquela. Isso está corroendo a tua visão e você deveria ter queimado essa capa já. Você não parou para pensar das pedras que te acertaram na vida já? Você não parou para pensar que você está morrendo e o que te espera é um fogo eterno? O que te espera é um fogo que não se apaga, vermes que não morrem, e isso é bíblico? Pastor, eu vim no culto hoje, eu esperava ter uma mensagem de incentivo, mas é uma mensagem de incentivo. Eu esperava ter uma mensagem culto de Santa Ceia, mas é uma mensagem de cura. Ele está falando sobre santificação, e eu não vou ficar fazendo maquiagem em algo que tem que ser costurado. Eu não vou ficar fazendo maquiagem ou dando anestesia em algo que tem que ser tratado. Pessoalmente eu quero que você tenha uma vida abençoada, próspera e feliz. Eu quero que você seja um abençoador aonde você for semeado. Eu quero que você seja um evangelista, um cristão de boca fechada às vezes, aonde você estiver. Mas para isso, a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. E a boca vai falar do que o coração está cheio. Então eu posso enganar pessoas, eu posso enganar outras pessoas, mas volta e meia eu vou manifestar essa situação. E hoje Deus quer te sarar. Hoje Deus quer que você entregue para Ele aquilo que Ele já condenou. Hoje Deus quer dar um limite a essa situação. E que você entregue para Ele e fala, Senhor, eu confio ao Senhor essa dor. Já deu limite, eu confio ao Senhor, aquela situação, porque o passado a gente não pode mudar, a gente pode ser melhor daqui para frente, não é? Hoje, Deus está te chamando para uma nova semente e para uma nova vida. Para de patinar na vida, se coloque em pé em nome de Jesus. Deus tem uma terra prometida para você, amém? Só que para você chegar até a terra prometida, tem muitas batalhas ainda, não é verdade? Se você quiser criar um filho, por exemplo, meu irmão, quanto de desafio você terá para criar um filho? Se você quiser casar e manter o teu casamento, quantos desafios você vai ter que enfrentar? Se você quiser criar um cachorro, você tem muitos desafios. Você está entendendo o que eu estou falando? Você quer vencer na tua vida? Quem não quer vencer na vida? Até o diabo quer vencer. Porém, meu irmão, a mão de Deus tem que estar conosco. E para a mão de Deus estar conosco, nós temos que estar com Ele. E Ele diz, se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis qualquer coisa e vos será atendido. Coloca a mão no teu peito assim, fecha os teus olhos. Isso. Qual que é a bagagem dentro de você que já deveria ter sido entregue para Deus e que deveria ter sido queimado já? Qual é? Qual é o receio? Qual é o problema? Qual é a bagagem dentro de você que assombra? Qual é a bagagem dentro de você que precisa ser entregue? Hoje é um dia de mudança, porque amanhã será um dia de batalha e você tem que vencer. Você tem que vencer aquele casamento que não deu certo, aquela morte, aquela frustração. Você tem que vencer aquele abandono.
você tem que vencer aquelas palavras, você tem que vencer e confiar em Deus, que abre uma nova oportunidade para você. Como Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Você tem que vencer, você tem que entregar a Ele tudo isso, para que Ele limpe a tua mente, o teu coração, e daqui a um tempo, você não vai ter mais raiva daquelas pessoas, você não vai ter simplesmente algumas situações são indiferentes, porque Deus te dá superação. E eu vou orar, e o rio de Deus vai passar por este lugar, e Ele vai limpar tudo aquilo que sair dos teus lábios. Ele vai limpar, e Ele vai te ajudar nessas batalhas a construir um terreno fértil, frutuoso, que mana leite e mel. Amém, meus irmãos? Seja honesto. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus e conhece as limitações de cada pessoa. O Senhor, Pai, é o Deus que esquadrinha os corações e sabe dos auges que já enfrentou a dor dessa pessoa. Ah, meu Deus, um grito escondido, uma mágoa muito presa a um ferrolho de ferro, alguém aprisionado a uma dor, alguém, Jesus, encurralado diante de algo que ecoa aos seus ouvidos todos os dias. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, sabemos que uma lágrima é como uma frase ao Senhor, que um choro é como uma música aos teus ouvidos. Então, meu Deus, seja nas simples palavras ou expressões, eu peço que o Senhor venha sarar essa vida, eu peço que o Senhor venha passar o teu rio por aqui, e essa pessoa venha entregar esta bagagem, essa pessoa venha queimar esta capa, que até hoje só trouxe confusão, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa venha entregar, Pai, a glória e a honra que é do Senhor, e venha deixar no teu altar. Ah, Pai, que essa pessoa venha confiar no Senhor, confiar ao Senhor, para que venha ser um dizimista e ofertante, para que venha se envolver na tua obra, para que venha caminhar na tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama da tua graça, derrama do teu poder, Pai. Repreende a Satanás e toda e qualquer brecha que foi aberta por essa situação, nós estamos fechando agora, em nome de Jesus Cristo, amarrando as mãos desses demônios, os pés, tapando os ouvidos, os olhos, a boca, inutilizando, aniquilando toda e qualquer iniciativa do inferno contra esta vida, pois nós estamos desligando todo o mal, Pai, toda esta bagagem ruim, e estamos ligando ao céu agora a tua graça, a graça, o amor, o poder que nos faz vencer os desafios, que nos faz avançar na vida, que nos faz, Espírito Santo, viver as vitórias que o Senhor nos propõe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, ligando ao céu, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus.